Meu nome é Adriana Araújo, sou mulher branca, cabelos com mechas louras na altura dos ombros que estão lisos e soltos. Estou vestindo blusa bege e calça verde. Falo em pé neste momento da sala de imprensa do Poder Legislativo. Agora vamos aos destaques da semana. Governo apresenta contas do segundo quadrimestre à ALEAN. Depois que a comissão aprova, aqui a gente encaminha isso para o Tribunal de Contas. Caminhoneiros e comerciantes que atuam ao longo da BR-319 destacam em audiência pública necessidade da rodovia. E nós estamos percebendo o impacto que estamos tendo no abastecimento do mercado dos diversos municípios e principalmente de Manaus. Poder Legislativo ressalta ações de repressão a crimes cibernéticos e apresenta cartilha com orientações sobre prevenção a golpes virtuais. E ainda, Comissão de Educação da Assembleia Legislativa apoia lançamento de livro que explica o que é democracia para crianças com autismo. Você confere agora as principais notícias do Legislativo no Semana Leão, que já está no ar. Comissão de Assuntos Econômicos da Casa recebeu a prestação de contas do Governo do Estado referente ao segundo quadrimestre de 2024. O destaque apresentado na reunião foi que o Poder Executivo não enfrenta autoendividamento e mantém as contas saudáveis. A apresentação dos relatórios fiscais ao Poder Legislativo a cada 4 meses é um cumprimento das diretrizes estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência pública conduzida pelo deputado Adjuto Afonso, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, analisou as metas fiscais do governo durante o segundo quadrimestre deste ano. A cada quadrimestre a Cefaz vem aqui, explica através de números a execução do orçamento e depois que a comissão aprova, aqui a gente encaminha isso para o Tribunal de Contas. O documento aponta que as contas do Estado permanecem saudáveis, ou seja, mantém a solidez fiscal. Isso coloca o Amazonas na 4ª posição no ranking de competitividade em relação a outros estados da federação. A gente percebe que ao longo desses anos a gente teve um investimento em infraestrutura bem relevante. E isso, obviamente, faz com que melhore a qualidade de vida da população e faz com que, obviamente, o Estado ele se torne cada vez dentro de um ambiente mais competitivo para poder atrair mais investimentos e, obviamente, fazer com que cresça o PIB. Ainda de acordo com o secretário, os investimentos mais altos feitos pelo Executivo são nas áreas da saúde e da educação. Na saúde, por exemplo, o mínimo previsto na Constituição é de 12% do orçamento e o Amazonas investe 20% ao ano, valor acima do mínimo constitucional. Mesmo diante das adversidades, o governo tem conseguido manter as contas em dia. Com essas informações, a Comissão de Assuntos Econômicos gera uma ata que será encaminhada ao Tribunal de Contas do Amazonas. Sessão de tempo destaca ações de repressão a crimes cibernéticos no Amazonas. Uma cartilha com orientações sobre prevenção a golpes virtuais foi apresentada em plenário. A ideia é ajudar a população a se proteger contra as fraudes online. O delegado Paulo Henrique Benelli, titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos, apresentou aos deputados a segunda cartilha com orientações sobre prevenção dos principais golpes virtuais. A intenção é oferecer informações acessíveis e práticas que ajudam as pessoas a se proteger contra as fraudes online. Entre os golpes virtuais mais comuns estão a falsa central, em que os criminosos ligam para os clientes se passando por trabalhadores de agências bancárias. Eles informam que há uma compra suspeita e pedem a chave de segurança para cancelar a operação. A partir desse momento, os bandidos passam a ter acesso à conta do cliente. Outro golpe comum é a falsa identidade, em que os golpistas usam a foto da vítima em um novo número de celular e pedem Pix para parentes e amigos próximos, se passando pela pessoa. A gente deixa como um alerta de maneira geral para esses golpes, sempre procurar a veracidade dos fatos. Se foi o seu familiar com um número novo que entrou em contato, tente falar com o seu familiar no número antigo. Peçam chamadas de vídeo, chamada de voz. Não é? Se por acaso o seu banco está ligando para ti, solicitando que realize a transferência ou chaves,
procure diretamente o banco, ligue para o banco, porque o banco não liga para os clientes, né? E nesses outros golpes a gente pede a atenção. Converse sempre com o seu familiar, diretamente com o seu banco e recomendo à população, leia a cartilha, veja os golpes que estão acontecendo. A melhor maneira de poder se prevenir é ter conhecimento dos golpes que estão ocorrendo. A cartilha foi apresentada em uma sessão de tempo de autoria da deputada doutora Maiara. A população em geral, a população amazonense tem sofrido, né, golpes de Pix, são diversos golpes de hackeamento de WhatsApp. E hoje eles ainda utilizam da inteligência artificial, conseguindo alterar vozes, tendo acesso a dados pessoais das vítimas. Isso ajuda a persuadir cada vez mais essas vítimas. Então, hoje a gente trouxe essa cartilha, trouxemos aqui o delegado titular da delegacia contra crimes cibernéticos, justamente para informar a população de que forma prevenir esse tipo de crime e também como atuar na medida que é vítima de um desses crimes. O movimento parlamentar Soluciona BR realizou mais uma audiência pública. Desta vez, caminhoneiros e representantes do comércio expuseram as dificuldades e prejuízos causados por conta da seca e como a BR asfaltada poderia mudar o cenário no estado. O avanço da estiagem no Amazonas tem causado muitos impactos. Um deles tem sido a falta de alimentos e insumos. Hoje nós não temos calado para recepcionar os navios, cuja cabotagem representa 87% de toda a mercadoria que entra e sai. Nós estamos sujeitos a vários problemas. Então, os fretes vão crescer, as mercadorias vão demorar a chegar até Manaus. Nós vamos ter um problema muito sério, que é o comércio que paga imposto praticamente antecipado, vai sofrer grandes desgastes nesse momento. Para o deputado comandante Dan, a situação poderia ser amenizada se pudesse contar com a BR-319. Por isso, o parlamentar iniciou o movimento Soluciona BR-319, com o objetivo de reunir órgãos e entidades e somar forças para o governo federal reconstruir as pontes sobre o rio Curuçá e Altais Mirim e a pavimentar a rodovia. O deputado promoveu uma nova audiência pública na Leão para tratar do assunto. Para ouvir as autoridades, né, ouvir pessoas interessadas na solução definitiva da BR-319 e entender de que maneira as instituições que estão aqui representadas, principalmente aquelas do governo federal que têm entregas a serem feitas para que a BR seja definitivamente viabilizada, ouvi-las e depois disto, juntos nós darmos encaminhamento tanto para a esfera de governo federal, quanto estadual, quanto municipal, quanto os três poderes constituídos, judiciário, legislativo, a fim de promovermos uma solução integrada para as questões que nós mapeamos. O presidente do Sindicato dos Caminhoneiros relata algumas das dificuldades encontradas ao trafegarem na rodovia. A situação que a gente passa do momento, da situação precária com que se encontra a BR-319, ela está trafegável, mas a questão do Igapoaçu hoje é que nos preocupa. Que hoje, reduzido o tráfego da BR-319, sobrecarregou os portos e as balsas, e hoje você vê fila em portos para embarcar caminhões em balsa para chegar a Santarém ou Belém, que são os únicos caminhos que estão livres para a gente sair ou chegar com carga do nosso estado, correto? Porque Porto Velho não está tendo mais embarque. E a BR-319, na situação que está, ela está prejudicando não só o caminhoneiro, mas como o abastecimento da nossa região. Para o presidente do FEComércio Amazonas, o argumento do governo federal sobre possíveis danos ambientais que a recuperação da BR-319 poderia trazer não tem fundamento. Nós temos 4 rodovias na Amazônia. Nós temos a Brasília-Belém, passa na Amazônia. Nós temos a Cuiabá-Santarém dentro da Amazônia, nós temos a Rio Branco, a Porto Velho, passa dentro da Amazônia, nós temos a BR-174 que vai de Manaus a Boa Vista. Então, cadê o dano ambiental? Então, por que digamos assim, essa insistência em dizer que a nossa rodovia só vai servir para passear, não tem nenhuma importância, tem importância econômica? Principalmente se nós tivéssemos na rodovia, uma grande parte dos municípios do Amazonas não estariam sofrendo privações. O presidente do Sindicato dos Aposentados avalia que o Amazonas perde oportunidades de se desenvolver economicamente por falta de trafegabilidade da BR-319.
Nós temos recebido bastante comunicado da Alemanha, do Japão, da China, da Itália, querendo vir visitar a Amazônia, trocar esse intercâmbio. E nós precisamos dessa estrada. E nós estamos aqui discutindo, parece que se vai fazer a estrada. Entra governo, sai governo, não se resolve. O deputado delegado Péricles também participou da reunião e fez cobranças ao governo federal quanto à recuperação das pontes. Temos um problema sério que é das pontes, 2 pontes que caíram na BR, que já vai fazer 2 anos e nada se fez. E como eu costumo dizer, se fosse em outro local, no sul e sudeste, essas pontes em 1 mês estariam de pé novamente. Mas aqui nós realmente sofremos com esse problema. Agora chega esse período de seca, de estiagem histórica, e aí o problema só se agrava. Então é importante trazer órgãos competentes, órgãos realmente aqui da região que possam realmente unir forças para buscar solucionar ou minimizar esse problema grave que enfrentamos aqui no Amazonas. 10 cidades das regiões Norte e Centro-Oeste respondem por 20,5% das queimadas que atingem o país desde o início do ano. Os dados são do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Apuí, Lábrea e Novo Aripuanã estão entre estas cidades. Localizadas nos estados do Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará e Rondônia, os municípios com os maiores registros de queimadas concentram 39.247 pontos de incêndio. 190.943 focos foram registrados em todo o Brasil desde o dia 1º de janeiro. A cidade com maior número de queimadas é São Félix do Xingu, no Pará, com 6.474 focos. Em segundo lugar, aparece Altamira, no mesmo estado, com 5.250. Na sequência estão Corumbá, Mato Grosso do Sul, Novo Progresso, no Pará, Apuí, no Amazonas, Lábrea, também no Amazonas, Itaituba, no Pará, Porto Velho, em Rondônia, Colniza, em Mato Grosso e Novo Aripuanã, aqui no Amazonas, com 2.198 focos de incêndio. O que surpreende membros do grupo estratégico da Coalizão Brasil Clima é o fato de 9 das cidades com mais registros de queimadas estarem na Amazônia, com exceção de Corumbá, que fica no Pantanal. Por mais que tenha ocorrido muito incêndio no Cerrado, é notado pelo grupo de estudos que eles continuam muito concentrados na região amazônica. Ainda de acordo com o estudo, 7 das 10 cidades brasileiras com mais queimadas também estão na lista dos municípios que mais desmataram em 2023, conforme divulgado no Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite, do INPE. Os especialistas apontam ainda que os incêndios são os novos vetores de destruição, uma possível tentativa de escapar dos sensores remotos que detectam desmatamento. Isso porque quando se abrem áreas, a maior dificuldade de detectar extração de madeiras de valor mais nobre, por exemplo. Isso acaba sendo um desafio para os governos federal e estaduais, que precisam entender melhor estas dinâmicas para se prepararem com as estratégias de combate, fiscalização e preservação. Proposta em tramitação na Casa Legislativa quer proibir a fabricação e a comercialização de armas de brinquedo que simulem armas de fogo, como as que disparam bolas de gel, por exemplo. A ideia é evitar que a polícia e a população confundam o brinquedo com armas reais. O projeto de lei 620 de 2024 proíbe a fabricação, comercialização e a distribuição gratuita de armas de brinquedos que disparem bolas de gel, luz ou laser e ainda que produzam sons associados à arma de fogo. De acordo com o deputado João Luiz, autor da proposta, a popularização desses brinquedos com guerras de bolas de gel tem levado a população e a própria polícia a confundir com as armas reais. A proposta pretende evitar danos aos jovens que participam dessa atividade perigosa. Você vai ver a seguir. Comissão de Meio Ambiente da Casa recebe denúncia de maus tratos a aves silvestres. E mais, Poder Legislativo apoia lançamento de livro que explica o que é democracia para crianças com autismo.
Se apronte para votar. E-Título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-Título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o e-Título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Informação, sociedade, leis e debates. Você por dentro da política do nosso estado. Suas manhãs são aquecidas pelo trabalho e pela notícia diária. Eu sou Amanda Monteiro e este é o Bom Dia. Aqui você fica sabendo em primeira mão dos seus direitos e das reivindicações feitas pela população. Os principais destaques da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas estão no telejornal Bom Dia, que vai ao ar às 8h30 da manhã, de segunda a sexta-feira na TV Assembleia. Sintonize nos canais 6.2 Aberto Digital ou 6 NET Claro. Informação é seu direito, é trabalho da Assembleia. Comissão de Proteção aos Animais e Meio Ambiente da ALEAN recebe denúncia de crime ambiental e maus tratos a aves silvestres no município de Itacoatiara. Um homem disparou fogos de artifício em direção aos animais que ficam na Copa de Palmeiras próximas a um estabelecimento comercial. As imagens chegaram até a Comissão de Proteção aos Animais, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, presidida pela parlamentar. O vídeo divulgado nas redes sociais da deputada mostra um homem acendendo fogos de artifício e atirando na direção das aves. Joana Dark explica que a motivação para o crime teria sido a tentativa de silenciar ou eliminar os pássaros, por causa do canto que eles produzem. Como veterinária, a deputada explica também que as aves, possivelmente da espécie periquito de asa branca, estavam no habitat natural delas. Por meio da comissão, a parlamentar vai acompanhar o andamento do caso para que o responsável seja punido conforme a legislação. Ele foi autuado e deverá responder por crime ambiental. No Brasil, maltratar animais é crime desde 1998, de acordo com a Lei Federal 9.605. Desde 2020, com a aprovação da legislação, houve o aumento da pena de maus tratos com reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda quando se tratar de cão ou gato. Qualquer ação criminosa pode ser denunciada no Disque Denúncia 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas ou pelo 190 da Polícia Militar. Além disso, os crimes de maus tratos aos animais, sejam domésticos ou silvestres, podem ser direcionados à Central de Atendimento da deputada Joana Dark por aplicativo de mensagem. Projeto de lei propõe a criação do programa de mentoria de carreira para jovens em escolas públicas. O objetivo da matéria é apoiar e orientar os estudantes da rede estadual de ensino em suas escolhas profissionais. Muitos jovens estudantes enfrentam dificuldades em identificar oportunidades profissionais que estejam alinhadas com seus interesses e habilidades, muitas vezes por falta de informação e orientação adequada. Essa situação é ainda mais evidente entre os estudantes da rede pública de ensino. Para auxiliar os jovens na escolha profissional, o deputado Mário César Filho apresentou uma proposta que cria o programa de mentoria de carreira para estudantes em escolas públicas. O programa propõe solucionar parte desse problema ao proporcionar aos jovens a possibilidade de interação direta com profissionais experientes de diversas áreas, que podem compartilhar suas trajetórias, desafios e oportunidades no mercado de trabalho. Mário César justificou no projeto que o contato com esses mentores permite que os estudantes conheçam melhor as habilidades exigidas em diferentes profissões e as rotas de qualificação necessárias para alcançar seus objetivos. A matéria estabelece a criação de uma plataforma digital para facilitar o contato entre estudantes e mentores, permitindo a troca de informações sobre diferentes áreas de atuação e a realização de visitas técnicas a empresas, universidades e instituições de ensino profissional, para que os estudantes conheçam os ambientes acadêmicos e de trabalho. A proposta está em análise nas comissões permanentes da Casa.
Comissão de Educação da Assembleia Legislativa apoia a construção e o lançamento do livro Democracia na Floresta. A literatura esclarece, por meio de fábulas e rimas, o que é democracia para crianças com autismo. A democracia explicada em 48 páginas coloridas, criativas e atraentes para o público infanto-juvenil. A ideia de explicar o conceito em uma linguagem acessível para crianças atípicas teve como inspiração o Levi, um menino autista. Hoje ele tem 13 anos, mas foi aos 7 que perguntou à mãe sobre o tema sério e capaz de deixar ainda com dúvidas muitos adultos por aí. E assim eu deixo esse legado para as crianças que precisam. Também têm o direito de saber, porque ser cidadão não é só esperar que alguém faça, não é só receber, é também sobre você fazer. Não é só os meus direitos, mas é também os meus deveres. Nós, como cidadãos, nós também temos o direito de pensar o que eu posso fazer para ajudar. Ana Moreira é a mãe de Levi e foi mergulhando no universo dele que ela regionalizou a linguagem. O cenário é a floresta amazônica e a sociedade foi personificada nos animais da nossa fauna. A obra Verbo Visual com rimas teve inicialmente o objetivo de atrair crianças atípicas, mas pode se transformar em um legado que ultrapassa o projeto de inclusão. A coordenadora da Comissão de Educação reforça que o apoio a este tipo de trabalho tem a ver com a defesa de uma educação inclusiva, direito fundamental assegurado pela Constituição Federal. E isso independe das condições físicas, intelectuais ou sensoriais. Acaba tomando uma proporção muito grande, né? Extrapola o limite que a Ana tinha colocado. Então é uma obra muito importante, muito contundente. Nós ficamos felizes de apoiar culturalmente o presidente da casa, o presidente da Comissão de Educação, porque é uma obra importante, é uma obra necessária. A democracia na floresta reflete um pensamento representativo e, acima de tudo, amoroso, de uma mãe atípica que deseja um mundo melhor para o filho e para todas as outras crianças que podem formar, desde agora, uma sociedade justa e igualitária. Ser mãe de criança atípica é muito mais sobre aprender do que sobre ensinar. A maior lição de perdão que eu tive na minha vida, eu aprendi com o meu filho. Então, é observar o seu filho e ver o que você pode aprender com ele. A partir do que você aprende com ele, você aplica e todo mundo melhora. A Assembleia Legislativa celebra os 60 anos de existência da Igreja de Deus Sociedade Missionária Mundial. Além de um cuidado espiritual religioso, a igreja também realiza trabalhos voluntários, como ajuda às vítimas de desastres naturais. A Igreja de Deus Sociedade Missionária Mundial foi criada em 1964 na Coreia do Sul. Ao longo dos 60 anos de existência, mais de 8.000 templos foram fundados, chegando em todos os continentes do mundo. Mais de 100.000 membros participam da instituição religiosa. Além das atividades espirituais, a igreja também se destaca pelos serviços voluntários de ajuda ao próximo. Entre as ações estão esforços de ajuda às vítimas de desastres naturais, doação de sangue e limpezas ambientais, por exemplo. Em reconhecimento a esse trabalho realizado em todo o mundo, o deputado Mário César Filho realizou uma sessão especial, também pelos 60 anos de existência da igreja. Falar do amor de Deus não é somente falar, mas viver aquilo, né, no seu cotidiano. E é isso que a igreja tem feito, né? Está de parabéns pelos 60 anos, né? São 60 anos, foi fundada na Coreia do Sul, né? Eles conseguiram fundar mais de 8.000 igrejas, né? em todos os outros países, em todo o mundo, né? Tendo reconhecimento aí da Casa Branca, lá do governo americano, e aqui também, né, no Amazonas, aqui eles já estão instalados há 16 anos fazendo um trabalho voluntário e, logicamente, eu como cristão também falando do amor de Deus. O pastor Josimar Bryan agradeceu a homenagem e destacou as ações realizadas pela Igreja de Deus Sociedade Missionária Mundial. Agradecemos, né, essa indicação hoje pela homenagem, né, do trabalho da nossa igreja, que está realizando não só em Manaus, né, mas no Brasil e o mundo inteiro. Nós, como igreja, né, que acreditamos em Deus, né, Deus Pai e Deus Mãe,
com esse coração da mãe, nosso lema é esse, né? Que nós não somente devemos estudar a Bíblia ou conhecer, e sim colocar em prática essas boas obras, né? Que possa se transmitir e também dar um bom exemplo para contagiar, né? Essa maneira, esse coração, né? E essa mentalidade também para todas as pessoas. Sessão especial alusiva ao Dia Estadual do Farmacêutico destaca a relevância do profissional para a produção de vacinas, para a indústria de cosméticos, entre outras áreas de atuação. O farmacêutico tem um importante papel no tratamento dos pacientes. Ele é o profissional responsável por orientar sobre o uso correto e possíveis efeitos dos medicamentos. Mas, além das farmácias, ele também atua nas indústrias farmacêuticas, laboratórios de análises clínicas, perícia criminal, entre outras áreas. Desde o processo de industrialização dos medicamentos, em que eles passaram a ser produzidos em escala industrial, a produção farmacêutica tem passado por constantes transformações e o mercado tem exigido cada vez mais a presença do profissional farmacêutico nas farmácias, drogarias, laboratórios de análises clínicas, instituições de ensino para a educação farmacêutica e com agora a biotecnologia e a inteligência artificial, o próprio processo de produção dos medicamentos e de pesquisa de novas moléculas em associação à biotecnologia tem mudado ao longo dos últimos anos e cada vez mais o profissional farmacêutico está inserido. Ele é detentor de um conhecimento muito amplo sobre medicamentos, fármacos e então a questão da temperatura, do acondicionamento desses medicamentos no estoque, numa drogaria. Tanto é verdade que nenhum estabelecimento comercial, como drogarias que vendem medicamentos, ninguém pode vender medicamentos num estabelecimento comercial desses aí, sem que esteja presente um farmacêutico, até para orientar, para dar, digamos assim, respaldo no consumo desses medicamentos. Segundo o presidente do CRF, existe no estado aproximadamente 5.500 farmacêuticos e em reconhecimento ao trabalho deste profissional, o deputado Dr. Gomes propôs a realização de uma sessão especial. O Dia Estadual do Farmacêutico é lembrado em 25 de setembro. Nós estamos aqui num gesto dos 24 deputados que aprovaram esta homenagem ao Dia do Farmacêutico, que é 25 de setembro, é o Dia Mundial do Farmacêutico. Então nós estamos aqui num gesto de reconhecimento dessas atividades tão importantes para a saúde pública. Durante a solenidade, aproximadamente 60 farmacêuticos de Manaus e do interior tiveram seus trabalhos reconhecidos com certificados de honra ao mérito. E a Assembleia Legislativa concedeu a medalha Rui Araújo à Miss Brasil Mundo Letícia Frota. A solenidade também reconheceu diversos trabalhos voluntários realizados pela Miss, entre eles a luta contra a hanseníase. Letícia Frota foi a primeira amazonense a conquistar o título de Miss Brasil Mundo em 2022. A vitória credenciou Letícia a representar o Brasil na edição de número 71 do Miss Mundo, concurso realizado na Índia este ano. Ela se destacou na etapa Beleza com Propósito, recebendo reconhecimento internacional na luta contra a hanseníase. Letícia alcançou o top 8 e ficou em 5º lugar na colocação geral e o título de Miss Mundo das Américas. Além de ser embaixadora na luta contra a hanseníase, Letícia Frota também se destaca como voluntária do projeto social Amigos do Reino. Em 2023, o grupo levou mais de 12 mil litros de água potável e 17 toneladas de alimentos aos ribeirinhos e indígenas que estavam isolados por causa da maior seca dos rios na região amazônica registrada no ano passado. Pude atuar como embaixadora da hanseníase a nível nacional e internacional e também no combate à fome aqui na Amazônia, na situação que a gente passou por uma extrema seca em 2023, junto ao projeto Amigos do Reino, e mensalmente nós também ajudamos cerca de 14 instituições no Amazonas, mais de 1.500 famílias são beneficiadas e também pude trabalhar no combate à fome na África. Então essas ações elas são divididas em diferentes lugares e de diferentes formas com muito carinho, porque esse é o verdadeiro propósito
propósito, é esse que eu quero mostrar, principalmente para o povo amazonense, né? A nossa força e o nosso amor pelo trabalho, pelas pessoas, pelo lado social. A partir de uma demanda sugerida pela MIS, a deputada doutora Maiara apresentou um projeto de lei com diretrizes para a criação da rede de apoio à saúde mental das pessoas atingidas pela hanseníase. Para reconhecer esse trabalho social realizado principalmente no Amazonas, a deputada doutora Maiara concedeu a Letícia Frota a medalha Rui Araújo. No ano passado, em 2023, foram diagnosticados 310 casos novos de hanseníase no Amazonas. Isso é um número alto ainda, é uma doença negligenciada, então é muito subnotificado, mas é uma doença que eu, enquanto dermatologista, sei de perto o quanto estigmatiza a pessoa, né, por conta das lesões neuronais, deixando as pessoas sequeladas muitas vezes. Então, o diagnóstico precoce é muito importante. Então, ter uma representante amazonense levando essa mensagem para o mundo afora, né, e fazendo esse trabalho tão importante, filantrópico, humanitário, e também sendo embaixadora da hanseníase é de suma importância. Então, ela faz muito jus ao prêmio, né, a comenda Rui Araújo, então é por isso que hoje a gente está aqui para homenageá-la. E eu, como Miss Brasil, né, estando neste papel, fico muito feliz de poder estar participando, né, e subscrever também essa medalha para a gente homenagear ela, que fez tanto pelo nosso Amazonas, que nos representou lindamente, que é super engajada em projetos sociais que são tão importantes para a nossa sociedade. Então, hoje, sem dúvida, é um momento único e importante que a gente vive aqui na Assembleia. A medalha Rui Araújo é a maior comenda concedida pelo Poder Legislativo Estadual e entregue a personalidades que tenham realizado os relevantes serviços à população amazonense. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Até a próxima semana!